Larguei o meu marido por outro e acabei pagando muito caro, consequências terríveis. Esse testemunho é forte e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vivi um relacionamento durante 9 anos com esse meu ex-marido. E o meu ex-marido era, assim, um cara muito maravilhoso, sabe? Ele sempre cuidou muito bem de mim, nunca deixou nada faltar, nunca me desrespeitou. Enfim, eu não tinha necessidade de procurar outra pessoa para me relacionar. Mas, infelizmente, aconteceu e foi o dia que eu destruí a minha vida por completo. Só que na época, eu pensei que aqueles dias seriam os melhores de toda a minha vida. Porque eu estava completamente apaixonada por esse outro cara. Eu me relacionei com ele durante uns 2 meses, mesmo estando casada, né, traindo o meu marido com ele. Esse tempo foi o tempo suficiente para eu ficar completamente encantada e eu vi que era Deus no céu e ele na terra. E eu não pensei 2 vezes e larguei o meu esposo para ficar com ele. Meu ex-esposo, lógico que ele começou a desconfiar, né, o meu comportamento, eu tava ficando estranho, é, eu não estava fazendo questão, sabe, de não mostrar. Eu não estava mais fazendo o meu papel ali com ele, e ele sempre me cobrando, até que um dia eu resolvi contar a verdade para ele. Cheguei para ele e falei, olha, eu quero me separar, não dá mais para continuar com você. Eu acabei conhecendo outra pessoa, estou apaixonada por essa pessoa, e comecei a contar, assim, sem nenhum pingo de piedade. E aí ele começou a chorar naquele momento. Eu nunca tinha visto ele chorar, gente, nunca. Mas ele começou a chorar, assim, de uma maneira triste, questionando o porquê, o que que aconteceu, o que que estava acontecendo, por que que eu não cheguei para ele para conversar, né, para que isso não tivesse acontecido. Porque ele sempre fez tudo o que podia fazer para mim, sempre me deu de tudo, tudo que estava ao alcance dele, né, e o principal de tudo, ele tinha respeito por mim. E aí eu falei para ele, não sei, eu acho que eu nunca gostei de você, eu nunca te amei, porque agora eu descobri o que é realmente amar uma pessoa de verdade. Mesmo, assim, eu não posso ficar com você amando o outro, né? Eu vou ficar com quem eu amo. Aí ele só falou assim, um dia você vai pagar muito caro por tudo isso. Porque hoje você está trocando uma vida estável por momentos, e lá na frente você vai entender tudo isso. Aí eu ri, e eu falei assim, eu vou trocar uma vida se eu continuar com você. Porque momentos eu tenho com você, numa vida eu vou ter com ele, estou tendo com ele. Porque é dele que eu gosto, é ele que eu amo. Eu nunca senti por você o que eu sinto por ele. E ele começou a falar umas palavras sábias que eu prefiro nem mencionar aqui, porque toda vez que eu menciono, que eu lembro do que ele falou pra mim, me dá assim, como se fosse umas no meu peito, sabe, de tanta dor. E aconteceu exatamente da forma que ele falou. E aí, gente, resumindo, esse meu ex-marido, ele foi muito homem mesmo, até mesmo nesse momento. Ele soube de tudo isso, mas não chegou a triscar um dedo em mim. Levantou um pouco a voz, porque é óbvio, né? Ele estava muito. O baque foi muito grande. E foi isso que aconteceu. As coisas que ele conseguiu, porque eu sempre fiquei em casa, nunca trabalhei fora, ele sempre me sustentou, nunca precisei. Ele sempre se virava ali e eu não tinha necessidade. Mesmo assim, ele vendeu, dividiu tudo, deu a minha parte, a parte dele, deu uma parte muito boa que estava para comprar uma outra casa, mas eu peguei a minha parte e fui pela cabeça do outro. Ele falou assim, vamos comprar um carro, né, que é muito melhor, a gente aluga uma casa. E aí eu peguei todo o dinheiro e comprei um carro caríssimo. Fiquei sem nenhum centavo, mas fiz a vontade dele. Aluguei a casa no primeiro mês, porque ele falou que era só o primeiro mês que eu ia pagar, né, até ele se estabilizar. Depois ele continuava a arcar com as despesas, coisa que nunca aconteceu. Eu passei muita necessidade junto com ele. Não passava fome porque tinha a casa da minha mãe para eu ir lá e me alimentar. Mas enfim, nos primeiros 6 meses, foi na verdade 6 meses mesmo assim certinho. Eu levei um tapa na cara dele. Um tapa na cara, assim, ele me deu um tapa na cara, né? E eu comecei a chorar porque assim, meu ex nunca tocou em mim, né? Nunca levantou a mão para mim. E eu queria, assim, sumir naquele momento. Mas aí, como eu era muito apaixonada por ele, ele logo veio pedir desculpa, dizendo que não ia mais acontecer, e eu, apaixonada, perdoei. Só que continuaram as agressões, e sempre ficavam hematomas em mim. E aí os meus familiares, amigos, perguntavam o que que era. E eu falava que eu tinha caído, mas aí, como estava acontecendo com muita frequência, logo todo mundo notou que não era, né? Eu vivia caindo, que negócio é esse? Que tinha alguma coisa estranha. E falavam para eu largar dele. E por que que eu tinha feito isso, de largar o meu marido, né, o meu ex-marido, que era um homem tão bom, e todo mundo falando, né, para largar dele, as pessoas de fora, tipo, quem tá de fora vê, né, gente, o que que a gente tá passando, a gente fica cego, completamente cego, mas as pessoas me alertando, e eu não ligava, porque era o amor da minha vida, né, para mim era o amor da minha vida. Aí o que que aconteceu? Acabei engravidando dele, gente, exatamente. Quando eu engravidei, acho que eu tava com 4 meses de gravidez, ele simplesmente chegou para mim e falou assim, eu não quero mais você não. Conheci outra pessoa, tô gostando dela, ela é maravilhosa e tal, sabe?
na hora veio um déjà vu, assim, né, na minha mente. Vocês já até imaginam o quê? Porque da mesma forma que ele falou comigo, eu lembro de como eu falei com o meu ex. Foi exatamente as mesmas palavras lá no passado. E lembrei dele falando que um dia eu ia pagar tudo que eu estava fazendo para ele. E eu comecei a chorar muito, perguntando para ele por que ele estava fazendo isso comigo. Por que ele estava fazendo... assim, eu estava fazendo meu papel certinho de esposa, eu era apaixonada por ele, cuidava dele. E ele, da mesma forma que eu fiz no passado, fez comigo. Sem nenhuma piedade, ele começou a me falar muitas coisas. E eu mesmo, gestante, ele pouco se importou para a criança e ainda teve coragem de me mostrar fotos com essa mulher. E aí, gente, eu me ajoelhei nos pés dele, implorei para que ele não fosse embora, para ele não trocar, não me trocar por ela, para ele ficar comigo, que eu ia acabar que ele ia acabar com a minha vida e que eu ia perder o nosso filho. E ele olhou para mim e falou assim: eu tô pouco me lixando para você e esse filho aí, volta lá pro seu ex-marido que ele vai criar essa criança. Eu não, eu vou viver a minha vida, eu vou curtir a minha vida. Ele falou exatamente isso. Você acha que eu vou ficar aqui pagando aluguel para você ficar dentro de casa que nem uma dondoca? E eu arcando com as despesas? Jamais. E aí eu lembrei do meu ex, né? Que eu ficava em casa, ele trabalhava, me dava de tudo, do bom e do melhor. Eu falei, então, já que você está indo embora, você vai ter que vender o carro, porque o carro, na verdade, é meu, né? Nem é metade, na verdade, eu pus todo o meu dinheiro ali, o dinheiro é todo meu, fui eu que comprei. E ele falou assim, vai para a justiça, porque o carro está no meu nome, você não toma ele de jeito nenhum. E realmente eu não consegui, porque eu tonta passei no nome dele, né? Resumindo, simplesmente ele sumiu do mapa, não sei onde ele está, tem contato com alguns familiares, porém esses familiares também não sabem do paradeiro dele. E eu ainda tive a coragem de ir atrás para ver se eu conseguia fazer com que ele retornasse para mim, mas enfim, ele simplesmente sumiu. E hoje eu estou na casa da minha mãe, morando com a minha mãe de favor, porque eu não tenho para onde ir, não tenho como trabalhar ainda, tenho que esperar meu bebê ficar um pouquinho maior para poder colocar ele numa creche, né? Enfim, para eu conseguir erguer a minha vida, eu vou ter que esperar. Meu ex, hoje, ele se encontra noivo com outra pessoa e eu totalmente destruída, porque eu vejo tudo que ele proporciona para essa noiva, porque eu fui esposa dele, eu sei muito bem, né? E eu abri mão dele por esse cara e eu acabei pagando muito caro. As consequências são terríveis. Hoje eu vou ter um filho que não vai ter um pai, porque ele não faz questão da criança, como eu expliquei para vocês. E vários pensamentos na minha mente, eu falo, Senhor, eu estou pagando caro, me perdoa. E eu espero que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Porque eu realmente me arrependi, mas tudo tem a sua consequência, né? E o pecado tem a sua consequência. E eu vim dar esse testemunho, porque hoje eu estou buscando o perdão de Deus. Gente, fortíssimo, né? Triste. Coloca aí a sua opinião, o que você acha sobre isso. E, enfim, se você tem um testemunho, manda para mim, que eu conto aqui. Me segue, compartilha e comenta. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.